capítulo 1. Começando hoje no versículo 9. Versículo 9. E peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Só isso que vamos ler hoje. Deus há de abençoar ricamente esta pequena porção da sua palavra. Amém. Ontem nós lemos do terceiro versículo até o versículo 11. E lembra como dividimos estes versículos em 3 partes de 3 versículos cada. Versículos 3, 4 e 5, nós notamos a gratidão do apóstolo Paulo. Ele começou a carta dando graças a Deus. E nesses 3 versículos ele fala desta gratidão, dos resultados daquela gratidão, da causa daquela gratidão. E vemos naqueles versículos como ele estava sempre suplicando a Deus em favor da igreja em Filipos. A segunda parte, versículos 6, 7, 8, ele fala da certeza que ele realmente sentia. Uma certeza que foi a base ou a fonte daquela gratidão que ele já tinha mencionado. Ele disse no versículo 6, eu estou plenamente certo disto, estou convicto disto, que aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará até ao dia de Cristo. Eu gostaria agora de pensar instantes nesta boa obra que Deus tinha começado, para depois chegar na oração que acabamos de ler no versículo 9, 10 e 11. Mencionamos ontem que foi Deus quem começou a obra em Filipos. Não foi Paulo. Não foram os filipenses que fizeram aquele trabalho. Paulo disse, eu estou certo disso, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Deus começou uma obra, mas eu gostaria de frisar mais uma vez, que dizendo que Deus fez a obra, não estamos anulando ou rejeitando a participação humana. Deus fez a obra, mas Deus fez aquela obra através de instrumentos humanos. Veja isto em Filipos. Quem levou o Evangelho para aquela cidade foi Paulo, juntamente com Silas, Lucas e Timóteo. Instrumentos humanos. Mas eles não foram a Filipos porque eles resolveram ir. Não era o plano deles. O plano deles era pregar o Evangelho na Ásia. E Deus impediu. Depois fizeram outro plano. Vamos para a Bitínia. E Deus impediu. E contrariando os planos daqueles 4 evangelistas, Deus os levou a Filipos. Deus fez a obra, mas Ele fez a obra através de seres humanos. E é assim que nós devemos agir até hoje. Em vez de nós fazermos o nosso plano, fazer o nosso trabalho e esperar que Deus dê o crescimento, o certo é esperar em Deus para saber o que Ele quer que façamos, e uma vez que Ele deixa claro o que Ele quer nos fazer. Veja a ordem do Senhor. Ele disse, após a sua ressurreição, ide pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem
válida mesmo em nossos dias. Ele está dizendo para nós: ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas, lembrem que quando ele disse ide, pregai a toda a criatura, ele disse também que deveriam esperar. Lembra de Atos capítulo 1? Tendo ressuscitado dentre os mortos, ele disse: esperai, ficai em Jerusalém, até do alto sejais revestidos de poder. Ele disse ide, ele disse esperai. E não é uma contradição. Ele mandou ir, mas eles não poderiam ir na sua própria força, na sua própria sabedoria. Precisavam do poder do alto para poder obedecer àquela ordem. Ele disse mais. Em Lucas capítulo 24, ele disse: esta mensagem tem que ser pregada em todo o mundo, começando em Jerusalém. Ele mandou ir, mas ele também mandou esperar até o dia determinado por ele, e ele também mandou começar em Jerusalém. A ordem é pregar no mundo inteiro, mas ele indica, ele estabelece o local onde temos de pregar e o tempo quando temos de pregar. Se ele diz para nós hoje que nós temos de pregar no mundo inteiro, é claro que alguém tem que decidir onde que vamos começar. Estamos em São Carlos, vamos evangelizar o mundo inteiro, mas onde começar? Em Ibaté, em Itirapina, em Descalvado, em Ribeirão Bonito, onde que vamos começar? Ele que vai determinar. O tempo, o local, essas coisas ele decide. Dizer que ele faz a obra não nos isenta da responsabilidade de trabalhar, mas está dizendo a nós que temos de trabalhar sob a sua orientação. Ele é o Senhor, nós os servos. Ele manda, nós obedecemos. Ele sabe o que precisa ser feito. Nós somos apenas as peças que ele vai mexendo e colocando onde ele quer. Ele faz a obra. Mas eu vejo uma coisa mais neste versículo que é bom observar. Paulo, pensando naquela obra que Deus começou nos Filipenses, ele disse: estou certo disto, absolutamente certo, que aquele que começou aperfeiçoará. Aquela obra jamais poderia ser destruída. Aquela obra jamais poderia ser anulada. Aquele que começou aperfeiçoará. Mas lembra como frisamos ontem? Ele não estava falando do trabalho em Filipos, mas sim do trabalho em os Filipenses. O que quero dizer com isto é o seguinte: ele não estava dizendo que aquela igreja local seria invencível. Infelizmente, nós sabemos que aquela igreja foi vencida. Não existe hoje. Mas ele estava dizendo que aquele trabalho que Deus havia começado em cada coração jamais poderia ser destruído. Veja nisto uma prova da segurança eterna de cada pessoa que crê. Se Deus começa um trabalho em mim ou em você, Ele aperfeiçoará aquele trabalho, levando cada um de nós à glória. Se Ele salva um pecador, Ele glorificará aquele pecador. Nada pode separar-nos do amor de Cristo, diz Romanos capítulo 8. Nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa
se estamos nas mãos de Cristo, estamos seguros. Estamos na mão do Pai, estamos seguros. Se Deus começou uma obra em nós, nada pode destruir aquela obra. Mas tendo frisado bem isso, cheguemos agora na oração do versículo 9, 10 e 11. A certeza que Paulo sentiu no versículo 6 não o levou à complacência, à negligência. Ele tinha uma certeza absoluta de que nada poderia destruir a obra que Deus tinha começado. Mas ele não ficou indiferente à necessidade daqueles cristãos. Veja esses dois aspectos. Já temos falado da obra. Deus faz a obra. Isto não nos isenta da responsabilidade de trabalhar. Deus guarda, Ele há de aperfeiçoar, e começou. Isto não nos livra de perigos que nos cercam. Em Deus estamos seguros. Passando por este mundo, estamos rodeados de perigos. E Paulo, mesmo sabendo que cada pessoa salva em Filipos, um dia, infalivelmente, chegaria no céu, ele não deixou de orar. E orar com insistência, com urgência. Lembra como notamos ontem que ele disse: eu sempre estou suplicando. Não apenas orando uma oração formal, mas suplicando, sentindo a grande necessidade, a urgência, sempre suplicando. Agora nos versículos 9, 10 e 11 vemos o conteúdo desta súplica. O que ele queria? O que ele falava nestas orações? Havia perseguição em Filipos. O próprio Paulo havia sido açoitado lá. Passou tempo na cadeia naquela cidade. Sabia que havia perseguição. Mas na sua oração aqui ele não fala nada de preservar os irmãos daqueles sofrimentos físicos. Não estou dizendo que não poderia orar nesse sentido. Claro que poderia. Mas Deus nos apresenta um modelo para nos ensinar certas verdades importantes. E o que Ele está ensinando nesta oração é que o importante, de suma importância, é a nossa necessidade espiritual, não material, o físico. Às vezes nós sentimos mais a necessidade física quando estamos doentes, necessidades materiais quando talvez perde o emprego, e oramos a favor dessas coisas, e com razão, mas muitas vezes não sentimos e não percebemos que há algo mais importante ainda. E nesta oração de Paulo, ele não está pedindo nada material, mas sim espiritual. Ele diz: eu peço isso. Veja o tempo presente do verbo, indicando uma oração contínua. Estava sempre pedindo isso, sempre suplicando a Deus, pedindo que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais. Pense nisso. O que Paulo estava querendo nessa súplica fervorosa era que o amor daqueles cristãos abundasse mais e mais.
Pensemos em primeiro lugar neste amor. Talvez você lembre que no mês de setembro o nosso irmão Gavin esteve aqui por alguns dias falando sobre 1 Coríntios, capítulo 13. Uma noite ele falou sobre esta palavra amor. Ele falou que na língua grega, que é a língua original do Novo Testamento, há várias palavras que, se forem traduzidos para a língua portuguesa, teriam de ser traduzidos pela palavra amor. Mas não são sinônimas. Há uma palavra que indica um amor fraternal, amor de irmão para irmão. Há uma palavra que indica este sentimento, esta emoção que todo mundo chama de amor. Mas a palavra que ele usa aqui não é nenhuma destas. É uma palavra que o Novo Testamento usa para indicar o amor de Deus. E é um amor diferente. Não é um mero sentimento. Todos nós sabemos o que é um amor sentimental, emocional. Se gostamos de alguém ou de alguma coisa, amamos aquilo que nos atrai, aquilo que nos é agradável. Mas não é este amor que ele fala aqui. É o amor de Deus. E o amor de Deus é um amor que consegue amar o que não é amável. Veja, por exemplo, João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo, porque o mundo era tão agradável a Deus. Você sabe que não foi. Era um mundo perverso. Era um mundo rebelde. Era um mundo que desagradava a Deus e desobedecia a Deus. Contudo, Deus amou o mundo. Se você examinar as ocorrências desta palavra amor na Bíblia, você verá que é um amor que está mais ligado à cabeça do que ao coração. Com isto quero dizer que não é um sentimento, algo que a gente sente, alguma coisa que surge espontaneamente, que a gente ama aquilo ou aquele. Não é isto. É mais uma atitude de mente. E que tantas vezes no Novo Testamento Deus nos manda amar certas coisas e certas pessoas. Ele diz, por exemplo, em Efésios 5, maridos, amai as vossas esposas. Forma imperativa do verbo. É um mandamento, uma ordem. Amai. Nós não podemos criar um sentimento amoroso. Não é isto. É uma ordem para adotar uma certa atitude em relação às outras pessoas. Outro versículo onde temos a mesma forma imperativa, ele disse, amai os vossos inimigos. Este amor, que não é um mero sentimento, uma atitude mental, este amor, muitas vezes, vai contra a nossa inclinação natural. Não seria natural amar o seu inimigo. Contudo, Deus manda que nós amemos os nossos inimigos. Nós recebemos este amor quando cremos. É um amor que o mundo não conhece. Uma pessoa que não crê em Cristo não possui este amor. Mas uma vez que nós cremos, conforme Romanos 5, o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos é dado. Nós devemos cultivar este amor. Como uma planta que Deus plantou em nossos corações, devemos cultivar isto. Talvez você percebeu isto sem entender o que era, quando Deus salvou a sua alma. Sem entender porquê ou como, você passou a amar o que antes você não amava.
e até perder o amor pelas coisas que antes você amava. Porque Deus tinha colocado em você o seu amor, levando você a amar as coisas que Deus ama. Continuando neste versículo, Paulo pediu na sua oração que o amor aumentasse mais e mais. Se o amor de Deus estava naqueles Filipenses, Paulo não ficou satisfeito com isso. Ele queria que aumentasse mais e mais. E, irmãos, nós nunca devemos ficar satisfeitos com o progresso que temos feito. Devemos sempre aumentar mais e mais. Mas veja como deveria aumentar este amor. Ele queria que aumentasse mais e mais em pleno conhecimento e em toda a percepção, o discernimento. Isto confirma o que acabei de dizer, que este amor não é um mero sentimento. É uma atitude que a gente toma. Este amor tem que crescer em pleno conhecimento. É um amor orientado e controlado pelo conhecimento, pelo pleno conhecimento. Em outras palavras, se nós, através da Bíblia, crescemos no nosso conhecimento de Deus, vamos conhecer melhor o que Deus quer. Vamos conhecer o que Deus ama, o que Deus gosta. E isto vai orientar e controlar o nosso amor. Vamos passar a amar aquilo que Deus ama. E precisamos conhecer a Deus para que possamos amar como Ele ama. Precisamos conhecer a vontade dEle, conhecer os propósitos dEle. Assim, os nossos sentimentos, aos poucos, serão transformados e passaremos a amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Veja uma ilustração disto, capítulo 2. A carta que o Senhor enviou à igreja em Éfeso. Ele disse àquela igreja que ele tinha algo contra ela. Aquela igreja havia deixado o seu primeiro amor, o seu amor principal. Aquele amor estava esfriando. Não estava amando como antes amava. E o Senhor notou isso. O Senhor sentiu isso. Ele censurou aquela igreja porque o seu amor estava diminuindo. Mas na mesma carta ele elogiou aquela igreja. Ele disse: mas uma coisa vocês têm: aborrecem as obras dos nicolaítas, odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, disse Deus. Censurou aquela igreja porque não estava amando como deveria amar. Elogiou aquela igreja porque estava aborrecendo o que Deus aborrecia. Existem os dois lados. Se nós vivemos em comunhão com Deus, nós vamos amar o que Deus ama. E também vamos odiar, deixar esta palavra forte demais, vamos aborrecer o que Deus aborrece. Vamos sentir como Ele sente. É isto que Paulo estava querendo dos romanos. Lembra como ele disse em Romanos 12 que devemos apresentar os nossos corpos em sacrifícios a Deus, transformando-nos pela renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente, não mais pensando como os seres humanos normalmente pensam,
mas pensando como Deus pensa. Vendo as coisas, se assim posso dizer, através dos olhos de Deus. Leia a primeira carta que João escreveu, notando as ocorrências desta palavra amor. Ele até chega a dizer isto: aquele que está em amor está em Deus. Não apenas pleno conhecimento, mas ele queria que este amor aumentasse em pleno conhecimento e em toda a percepção, todo o discernimento. É o conhecimento que vai nos dar esse discernimento. Com o conhecimento que podemos adquirir da palavra de Deus, o conhecimento do caráter do nosso Deus, então podemos discernir, perceber o que agrada a Deus, o que não agrada. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, amam coisas e fazem coisas que desagradam a Deus. Mas à medida que o nosso conhecimento de Deus e do seu caráter cresce, naquela medida poderemos discernir o que realmente agrada a Deus e o que não agrada. E na medida que discernimos isso, vamos amando mais as coisas que agradam a Deus e deixando de amar as coisas que não o agradam. Mas ele continua na sua oração pedindo algo. Veja o versículo 10. Queria que o seu amor aumentasse cada vez mais. E no versículo 10 ele diz que queria isto para que pudessem aprovar as coisas excelentes. Eis a razão por que ele queria que o amor crescesse. Para que pudessem aprovar as coisas excelentes. Para que pudessem ser sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Eu gostaria de destacar neste versículo talvez 5 coisas. Primeiro, ele queria que o amor aumentasse mais e mais para que pudessem aprovar as coisas excelentes. O verbo aprovar significa provar, testar algo e escolher aquilo que é excelente. Ele quer que o nosso amor aumente em pleno conhecimento e discernimento para que possamos provar todas as coisas, examinar todas as coisas e reter o bem, para que possamos aprovar as coisas excelentes. Veja bem essa palavra excelente. Não apenas aprovar as coisas boas. Não é somente ver uma coisa má e uma coisa boa, e entre essas duas coisas aprovamos a coisa boa. Ele está falando em aprovar as coisas excelentes. Talvez entre uma coisa boa e uma coisa excelente, que nós saibamos aprovar as coisas excelentes. Sabe que muitas vezes o bom é o inimigo do melhor. Muitas vezes. E ele não quer que nós simplesmente escolhemos o bom e rejeitemos o mal. Ele quer que saibamos as coisas excelentes. Deus tem grandes propósitos para nós. Grandes propósitos. Lá em Romanos vemos o seu plano. Aquele que ele salva, ele justifica. Aquele que ele justifica, ele glorifica. Deus tem planos maravilhosos para elevar cada um de nós à glória. E nós não podemos nem imaginar as maravilhas que ele tem para nós na eternidade. E eu digo mais, nós nem imaginamos
as maravilhas que Deus tem para nós no presente. Tantas riquezas estão ao nosso alcance e vivemos na pobreza. Duas tribos e meia pediram para Moisés que pudessem ficar aquém do Jordão. E quantas vezes nós fazemos isto? Deus tem maravilhas, coisas excelentes para nós, mas não queremos atravessar o rio. Ficamos aquém, desfrutando de bênçãos, sim, desfrutando de coisas maravilhosas, coisas boas que Deus tem para nós. Paulo queria que o amor daqueles filipenses crescesse mais e mais, em pleno conhecimento, em toda a percepção, para que pudessem aprovar não simplesmente as coisas boas, mas as coisas excelentes. E tem mais. Ele queria que fossem sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Pense nessas duas palavras, sinceros e inculpáveis. Sincero refere-se aos seus motivos. Inculpável, sem escândalo algum, refere-se às suas ações. Sincero, o interior. Inculpável, o exterior. Sincero, o aspecto positivo, que vocês sejam assim. Inculpável, o aspecto negativo, que vocês não sejam culpados. São duas palavras que abrangem todo o comportamento, desde o motivo até a ação, toda a vida daqueles filipenses. E ele queria que o seu amor aumentasse em todo conhecimento e todo discernimento, para que pudessem aprovar as coisas excelentes, sendo sinceros no íntimo do seu ser, que só Deus poderia enxergar, e sendo também inculpados à vista dos homens naquilo que os outros enxergam. Em outras palavras, ele queria que fossem perfeitos. Esta foi a oração de Paulo a favor daqueles filipenses. Nos nossos motivos e nos nossos atos possamos alcançar isso. Mas veja como o versículo termina. Queria que fossem assim até o dia de Cristo. Já temos notado no versículo anterior uma expressão semelhante. Ele falou que Deus ia aperfeiçoar esta obra até ao dia de Jesus Cristo. Há vários dias no Novo Testamento que nós precisamos saber distinguir. A Bíblia fala, especialmente no Velho Testamento, do dia do Senhor. Aqui nós lemos do dia de Cristo. Lemos também na carta que Pedro escreveu do dia de Deus. Há outros dias também, como o dia da graça, o dia da salvação, mas pense nesses três. O dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia de Deus. Esses termos não são sinônimos. São dias diferentes. O dia do Senhor é muito destacado no Velho Testamento e aparece também no Novo. É um dia relacionado a este mundo. Vai depois do nosso arrebatamento. Começa com sinais, com juízos de Deus sobre este mundo.
começa com a grande tribulação. É o início do dia do Senhor, quando terá terminado o tempo dos gentios e o dia dos homens. O Senhor vai exercer a sua autoridade. Ele vai assumir o governo deste mundo. E este dia do Senhor começa quando Ele manifestar a sua autoridade na grande tribulação. E esse dia do Senhor continua durante o milênio e vai terminar quando os céus e a terra passam, derretidos em fogo. É um dia que vai durar mais de 1000 anos. É um dia relacionado à terra, começando com a grande tribulação, incluindo o milênio e terminando com a destruição deste mundo. O dia de Cristo, ou às vezes chamado de o dia de Jesus Cristo, o dia de Cristo Jesus, esse dia começa na mesma ocasião, mas não está relacionado com a terra, está relacionado com o céu. E enquanto os incrédulos estarão sofrendo aqui na terra durante o dia do Senhor, os salvos estarão com Ele no dia de Cristo. E o que vai acontecer durante o dia de Cristo são diversas coisas. Primeiro, o tribunal de Cristo, onde o nosso trabalho será examinado, onde receberemos galardão pela nossa fidelidade, ou sofreremos dano pela nossa desobediência. Depois haverá as bodas do Cordeiro e as festividades daquela ocasião tão alegre. Mas veja este versículo que temos lido em Filipenses 1. Paulo queria que fossem sinceros, que fossem inculpáveis até o dia de Cristo, o dia quando havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, quando Ele há de examinar todo o nosso trabalho. Naquele dia, irmãs, o Senhor vai examinar não apenas aquilo que fizemos, mas os motivos por que fizemos. É por isso que Ele queria que aqueles filipenses fossem sinceros e inculpáveis, porque no dia de Cristo a obra de cada um será aprovada. Será aprovado pelo fogo, diz 1 Coríntios 3, e ele acrescenta que se a obra de qualquer um permanecer, se a obra for aprovada, aquela pessoa, aquele cristão, receberá galardão. Mas se a obra que alguém fez for reprovada, se não passar pela prova, aquele cristão sofrerá dano, porém o tal será salvo, mas como se fosse pelo fogo. Irmãos, nós devemos lembrar sempre disso. Nós somos salvos. Deus começou uma obra em nós que nada pode destruir, nada pode impedir a nossa participação no céu. Somos salvos e seremos salvos eternamente, mas somos servos do Senhor. E um dia Ele vai examinar a obra que temos feito. Não para decidir se vamos para o céu, se vamos para o inferno, isso já foi decidido. Mas haverá galardão para quem tem sido fiel. E haverá dano para quem não for fiel. E na sua oração, Paulo suplicava, com insistência e com fervor, que aqueles cristãos fossem preservados por crescessem em pleno conhecimento e discernimento, porque ele estava pensando no dia de Cristo. E não queria que aqueles seus irmãos fossem reprovados naquele dia.
Veja o versículo 11, como ele termina a sua oração. Cheios de frutos de justiça, que são por Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Cheios de frutos de justiça. Não simplesmente cheios de justiça, mas dos frutos que a justiça produz. Ele está falando aqui daquela justiça imputada pela fé. Porque quando nós cremos, Deus nos conta como justos. Ele nos justifica pela fé. Mas aquela justiça produz frutos em nós. A fé que nos justifica opera. A fé sem as obras é morta. Onde há fé, há obras. Se alguém diz que crê, mas não há manifestação alguma de obras de fé na sua vida, é porque realmente não crê. É impossível que haja fé sem obras. Obras não salvam. A fé salva, mas essa fé não, ela produz obras. E é isto que Paulo estava querendo nos Filipenses, que estivessem cheios dos frutos da justiça. Isto resultaria em glória e louvor de Deus. Eu quero terminar a consideração desta oração fazendo uma pergunta. A pergunta baseada neste versículo. Paulo queria que houvesse fruto na vida daqueles filipenses, fruto que resultasse em glória e louvor para Deus. Em outras palavras, ele queria que os outros, vendo os cristãos em Filipos, pudessem glorificar e louvar a Deus. E a minha pergunta é esta: quando os seus vizinhos, seus conhecidos e parentes pensam em você, quando veem o seu comportamento, a sua vida, quando ouvem a sua conversa, será que eles glorificam a Deus e louvam a Deus por você? Se não, estamos em falta. Se a nossa vida não leva os outros a louvar a Deus por nós, não estamos vivendo como devemos. Talvez eles não aceitem o que falamos. Pedro falou disso. Pedro disse na sua carta que aqueles inimigos que nos perseguem, que rejeitam a nossa mensagem, que procuram impedir, até querendo até nos matar, ele diz: nós devemos viver de forma tal que eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eles podem não gostar da mensagem que trazemos, mas eles hão de reconhecer que somos de Deus e hão de glorificar a Deus. No dia da visitação, hão de louvar a Deus pelo que tem visto em nós. Foi isto que Paulo queria através daquelas orações. É isto que nós queremos. E se nós orássemos uns pelos outros, nesse sentido, não preocupando-nos tanto com coisas materiais, passageiras, mas preocupando-nos com isso, orando para que em cada irmão e em cada irmã o amor de Deus possa crescer mais e mais em pleno conhecimento
em todo discernimento, para que possamos aprovar as coisas excelentes, alcançando as maravilhas que Deus tem para nós. Que sejamos sinceros, inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, para a glória e louvor do nosso Deus. Que a nossa vida possa ter um impacto na sociedade em que vivemos, levando a louvar o nosso Deus. Que assim seja. Amém.